Bom dia, vocês estão bem? Mais um domingo abençoado que nós estamos aqui em Escola Dominical. Nós vamos estar iniciando, fazendo uma oração. E quem vai estar orando com a gente hoje é a Giovana. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que você está dando pra gente. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e tirando todo o mal pela frente. Que esse domingo seja incrível. Em nome de Jesus, amém. Amém, Giovana, obrigada. Um beijo grande para você. Deus te abençoe grandemente. Vamos lá. Hoje a nossa escola dominical tem um convidado super especial. Ele que foi um dos maiores perseguidores dos discípulos de Jesus. Mas, depois de uma grande transformação, se transformou em um dos maiores missionários da igreja primitiva. Hoje vai estar com a gente, compartilhando de todo o conhecimento da vida dele para o nosso aprendizado, Saulo, também conhecido como Apóstolo Paulo. A paz do Senhor, tudo bem? Muito bem, Paulo. Iniciando, conte um pouquinho para a gente onde você nasceu, como foi a sua educação. Bem, embora eu tenha a cidadania romana, eu sou nascido e criado debaixo das leis e das tradições do meu povo. Eu sou judeu, né? Sou judeu praticamente da tribo de Benjamim, né? E vivi a minha vida em prol dos ensinamentos da lei de Moisés, não é? Muito bem. E você nasceu em Tarso e depois, então, você foi para Jerusalém para estudar com Gamaliel, que era um dos grandes mestres da época. Porque foi uma das principais cidades do Império Romano, né? Por isso que eu sou chamado de Saulo de Tarso, por causa da localização onde eu vivia. Aí depois, meus pais me enviaram diretamente para Jerusalém para aprender mais sobre a lei, e eu tive a honra de aprender muito sobre as Escrituras por um importante mestre da lei do meu povo chamado Gamaliel, que era um homem muito respeitado pela minha comunidade. Joia. E você, dos partidos ali daquela época, você era um fariseu, é isso mesmo? Exatamente. Os fariseus, eles eram tipo um partido, como você mesma falou, né? Destacado pela sua dedicação, estudo a respeito das Escrituras. E era um povo assim, altamente religioso, não aceitando nenhuma mudança acerca das nossas tradições e dos nossos costumes. Éramos como defensores da tradição judaica, podemos dizer assim. Sim, sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu falar esse nome Estevão, o que esse nome te lembra? Estevão, de um grande, do meu ponto de vista, um grande rapaz, um grande herói da fé, digamos assim, né? Lembro da coragem que esse jovem teve ao falar do nome de Cristo, ao falar do Evangelho, né? Mesmo tendo sido preso por causa do Evangelho, mesmo ele diante do Sinédrio, ele não teve medo de falar de Jesus. Tanto é que em nenhum momento ele cogitou em falar da visão que ele teve, dizendo que estava vendo o Senhor Jesus, à direita de Deus Todo-Poderoso. Mas naquela época você via Estevão como? Naquele momento que ele estava sendo apedrejado. Onde você estava nessa história? Bem, naquela época eu não tinha o entendimento de que Jesus, Yeshua era, como o nosso povo chamava. Eu não tinha entendimento. Nosso povo aguardava ansiosamente para que Deus enviasse o Messias. E quando nós víamos Jesus e os discípulos falando coisas que, aos nossos olhos, pareciam deturpações das leis, coisas como trabalhar no sábado, destruir o templo, comer sangue, para nós pareciam grandes blasfêmias e heresias contra o nosso Senhor. Então, na minha visão, Estevão, os apóstolos de Jesus, era como se fosse uma praga que deveria ser exterminada do meio do povo. E naquela situação, eu estava acompanhando o apedrejamento de Estevão, tanto é que eu estava guardando as capas de um dos executores de Estevão. Então você era um perseguidor dos discípulos de Jesus. Exatamente. Como eu não tinha entendimento do que era o Evangelho, né,
eu achava que era, como eu expliquei, na minha visão, Jesus era um falso profeta e os discípulos uns hereges. Para mim, naquela época, parecia certo perseguir, prender e executar cada um dos seguidores do caminho, que era como nós chamávamos os discípulos daquela época. Entendo. E você fazia tudo isso pensando que estava fazendo a vontade de Deus, pensando Exatamente. que estava guardando a pureza da lei. Mas diz para a gente quando foi o ponto de virada, quando foi essa conversão de 180 graus na sua vida. Bem, essa conversão ela aconteceu quando eu tinha chegado para o sumo sacerdote pedindo cartas para poder ir à cidade de Damasco, porque recebemos informações que os apóstolos estavam lá. Então eu pedi cartas que me autorizassem a ir até onde os discípulos estavam. No meio do caminho, no meio da viagem, fui surpreendido com uma forte luz, né? E uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu e meus companheiros que me acompanhavam, ficamos atônitos, né? Eles não viam a luz, mas ouviram a voz. E apavorado, eu perguntei: quem és tu? E ele me respondeu dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E depois disso, Jesus me deu as instruções para eu entrar na cidade e aguardar novas instruções. E durante 3 dias eu estive na cidade, eu estava cego, né? Até que Jesus chamou um discípulo, né, Ananias, aonde foi até onde eu estava, impôs as mãos sobre mim, orou, e eu recuperei a visão, né? Eu estava em jejum, e era como se 2 escamas saíssem dos meus olhos. Daquele momento, tudo que eu acreditava até então, vi que estava errado. E eu vi que Jesus não era o falso profeta, o blasfemo, que as autoridades tanto falavam. Eu reconheci Jesus como Messias e decidi entregar minha vida a Ele. Muito bem, então as suas convicções, elas foram mudadas. De você, de uma postura de perseguidor, agora se torna um anunciador da mensagem desse Jesus que você perseguia. Mas e esse início do ministério? Foi fácil, tanto entre os judeus, que eram seus amigos ali, e como no meio dos cristãos. Como foi isso? Conta pra gente. Não foi fácil, né? Por parte dos judeus, eu fui visto como um traidor, né? Porque antes eu perseguia eles, e muitos acreditavam que eu estava fazendo a vontade de Deus. E quando eu me converti, muitos cristãos eles não me receberam bem, porque pensaram que eu estava armando para chegar até os discípulos, porque, como eu falei, eu estava com cartas para poder prender e executá-los. Então, eles ficaram muito desconfiados de mim. Levou tempo para eu ter a confiança deles. Mas alguém te ajudou? Alguém acreditou em você ou ninguém? Barnabé. Barnabé era um grande homem de Deus, um grande amigo. E ele me deu muita força desse início de ministério, desse início de caminhada, aliás. Isso. Então você teve essa transformação, né, desse judeu zeloso ali, como um fariseu, como agora um cristão conhecedor da graça. Exatamente, né? A gente entende, então, Paulo, nesse ponto aí seu, que não importa se a gente está fazendo a vontade de Deus, se a gente estiver honrando o nome de Cristo, mesmo que alguns critiquem de um lado, mesmo que alguns não compreendam do outro, a gente tem que permanecer fiel ao que a palavra de Deus diz, ao que Jesus nos ensina. Exatamente, porque a caminhada ela não é fácil, né? Nós temos muita oposição, não só por parte... Porque eu, particularmente, eu tive muita oposição, não só por parte dos judeus e de início de irmãos cristãos, até aquele momento nós não chamávamos de cristãos, né? Só lá em Antioquia que, primeiramente, os cristãos foram chamados por esse nome. A gente chamava de discípulos, seguidores do caminho. Mas entre os irmãos da igreja foi muito difícil, né? Como eu falei, a ter a confiança deles. Sem mencionar também que não foi só os judeus que resistiram a mim,
a mensagem a nova mensagem de Cristo que eu estava enviando, mas também por parte dos romanos também, e de muitos gentios, da qual fui enviado até mesmo para poder levar a mensagem de Deus até eles. Então, de um judeu zeloso, você se transformou num cristão conhecedor e anunciador da graça. Exatamente, né? Eu costumo falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus pela qual nós somos salvos hoje. Amém. Então, não é segredo que o seu ministério foi bem conturbado. A sua caminhada ministerial foi marcada por grandes aventuras. Bem, eu não diria grandes aventuras, né? Até porque eu via mais como uma missão vinda do parte do Senhor. Missão essa que foi marcada por muita perseguição, né? Muita oposição. 5 vezes recebi séries de quarentenas vezes, ou seja, iam me açoitar até 40 vezes, mas deixava uma açoite de lado para me açoitar mais 40 vezes. Foi umas 5 vezes isso. Já fui apedrejado, já estive a perigo de compatriotas, a perigo de gentios, já à beira de assaltos, fui jogado do precipício, passei por naufrágios. Ou seja, uma caminhada fadídica, né? Ou seja, muito cansaço. Mas é aquela coisa, né? Quem vai nos separar do amor de Deus? Não é? Nem o cansaço, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez. Mas tudo é válido para que a mensagem do Evangelho chegue até aqueles que precisam ouvir. E eu estou lembrando que você contou para a gente que quando Ananias foi lá, né, orar por você, ele disse que Cristo tinha revelado para ele que você veria o quanto você teria que sofrer pelo nome dele. Exatamente. Ele até perguntou, mas Senhor, não sabe que é este um homem que persegue os seus santos? E Jesus disse de mim para ele, vai porque é necessário que através dele seja mostrado o quanto é necessário sofrer por causa do meu nome, por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre as suas viagens? Conta um pouco para a gente. Eu fiz 3 grandes viagens missionárias ao redor do Império, pelo Mediterrâneo, visitando cidades como Filipos, Éfeso, Corinto, Cesareia, evangelizei praticamente toda a Ásia Menor. E nessas viagens você, como você contou ali para a gente, passou por muitas dificuldades. Muitas dificuldades mesmo. Mas o que então te motivava? O que te levava a continuar então? O amor de Cristo, né? Sei que Cristo morreu por nós, morreu levando nossos pecados. E com isso eu estou convicto que eu estou crucificado com Cristo, né? Entendeu? Não mais eu vivo, mas é Cristo que habita em mim, que vive em mim. E hoje eu dedico a minha vida a isso. Aliás, eu acho até que, porque Jesus morreu a minha morte, seria justo eu viver a vida dele. Uma vida dedicada a pregar o Evangelho de Cristo. Então, depois que você se converteu, você se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo. A gente viu que você gosta muito de escrever, né? E você escrevia várias cartas para esses lugares onde você visitou nas viagens. Depois você escreveu várias cartas para essas localidades, para essas igrejas. Qual a necessidade? Por que você escreveu tantas cartas? Eu, junto com os apóstolos, nós fundamos várias comunidades de fé, várias igrejas e vários pontos de Roma. Então, às vezes, eu estava fundando uma igreja e eu já estava em outra. E eu me preocupava demais de como estava a vida dos meus irmãos, como eles estavam levando a sua caminhada. Então, muitas vezes eu escrevia cartas a eles, principalmente quando eu recebia certas notícias, como, por exemplo, a cidade de Coríntios, né? Coríntios. Aí o que acontece? Aí, por ouvir falar que acerca da sua espiritualidade, ouvi até falar de um rapaz que casou com a mulher do próprio pai, para você ver, né? Então, essas cartas, às vezes, você precisava fazer uma exortação. Palavras de apoio, revelações, né? Porque às vezes Deus me revelava tantas coisas que eu escrevia como uma motivação a mais
para a igreja, principalmente porque a igreja também recebia forte oposição por parte Sim. dos romanos. E essas cartas que você escreveu para tanta gente, né? Eu tenho lido e eu tenho sido abençoada por essas tantos conselhos e exortações e ensinamentos que você deixou. Graças a Mas Deus. você está preso, você está É. em prisão domiciliar. É, Mas nesse exato antes momento eu tô morando numa casa onde tem um romano morando comigo o dia todo. E o comandante Agripa é um cara muito bacana, ele. Mas antes disso, você passou por outras tantas prisões. Mas como você se enxerga assim como nessa questão da prisão? Eu me enxergo como prisioneiro de Cristo, né? Quero dizer, da perspectiva como um apóstolo, né? Eu sei que Deus é o soberano no mundo e Ele está no controle de todas as coisas. Então, se eu estou preso, se Deus permitiu a minha prisão, é porque algum propósito Deus tem. E, enquanto isso, eu vou cumprindo a missão que o Senhor tem me dado. E a gente tem sabido que esse tempo de prisão, você escreveu várias cartas mesmo nesse tempo de prisão, mas a gente sabe que você teve a oportunidade de falar com autoridades, né, com soldados, com várias pessoas nesse tempo também de prisão. Então, esse tempo, como você mesmo disse, você se vê como um prisioneiro de Cristo e Ele é que tem o controle. E esse momento de dificuldade tem servido para você abençoar outras vidas. E isso é importante para a gente também pensar como a gente tem vivido nos nossos momentos de dificuldade, né? Se a gente só reclama, se a gente só murmura ou usa também um momento de dificuldade para testemunhar o amor de Deus de alguma maneira. Encontrar um meio de testemunhar o amor de Deus, mesmo passando por uma dificuldade. Isso até me faz lembrar uma vez que eu estava preso com um amigo meu, o Silas. Verdade. Né? Aí a gente tinha acabado de expulsar um demônio que estava numa adivinha. E as autoridades daquela cidade nos pegou, rasgou nossas vestes, nos açoitou e nos botou em prisão. Aí, no meio daquela noite, eu e Silas estávamos louvando ao Senhor e aconteceu um terremoto dentro da cadeia. Nenhum prisioneiro ousou fugir, né? Mas eu lembro que o centurião, que estava naquele momento lá, ele ficou tão apavorado que ele quis tirar a própria vida, porque ele teria que dar conta, né? Teria que dar conta, né? Aí eu disse para o Marcos lá, não faça isso. Para Silas. Oi? Não. Para o centurião? Para o cara que estava lá, o nome dele era Marcos Agripa, né? Então, aí eu falei para ele, não faça isso, cara, porque nenhum de nós fugimos. Ele me perguntou, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí eu falei, aceita o Senhor Jesus. Falem do amor de Deus para ele. Ele até levou eu e Silas para a casa dele, nos cuidou, deu banho, tratou nossas feridas. Batizamos ele e depois voltamos para a prisão. E o engraçado é que no dia seguinte as autoridades deu ordem para a gente sair da cadeia. Aí eu disse, o quê? Não. Sendo nós cidadãos romanos, você nos pegou e nos passou por toda essa humilhação, que veio o prefeito e as autoridades que nos tire daqui. Quando as autoridades souberam que eu era cidadão romano, o cara entrou em tão desespero que chegou em mim, com toda a educação no mundo, pedindo educadamente para que eu saia da cidade. Não é? E isso vai mostrando para a gente a importância da gente perseverar no momento de dificuldade, como a gente estava falando. Essa questão de como conseguir cantar, como conseguir louvar estando preso, tendo sido açoitado, né, tendo todo preso ali e conseguir louvar num momento desse. Então, esse é um ensinamento muito importante, porque como a gente passa por uma dificuldade, a gente só reclama, só murmura, ou a gente consegue exaltar o nome de Deus mesmo no meio da dificuldade. Tem um texto que você escreveu, que eu me recordo agora, que diz que você comenta que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Isso você escrevendo lá para o pessoal de Filipos. Aprendi a ter muito, ter pouco, né, viver em abastança, escassez, né? Ou seja, a gente tem que viver um dia de cada vez debaixo daquilo que o Senhor permite, né? Deus, ele nunca nos tenta mais do que aquilo que a gente pode aguentar. Então, para concluir aqui essa parte, né,
o que eu posso dizer é que a gente tem que aprender sempre a viver com alegria, né? É como eu falo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Amém. Vamos nos alegrar. Mas eu tenho uma curiosidade. Tem um tal negócio do espinho na carne, que diz que era para que você não ficasse orgulhoso demais. Como que é esse negócio que a gente não pode se envaidecer, se ensoberbecer? Aí tem uma história de um espinho. Eu não vou dizer o que é esse espinho, é uma coisa íntima entre eu e o Senhor, né? Mas eu posso dizer que depois de ter recebido algumas revelações de Deus, aquilo até me deixou muito... Pô, é Deus que está falando comigo, me deixou até envaidecido, não é? Então, Deus, para me quebrar, para me humilhar, né? Deus, ele me colocou aquele espinho da carne, que me incomoda até hoje, e 3 vezes eu pedi ao Senhor, Deus, por favor, em nome de Jesus, tira isso de mim. E 3 vezes Deus falou, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa da sua fraqueza. Amém. Então, é Deus me colocando no meu lugar, né, digamos assim. Isso é importante para a gente pensar, porque a gente não pode achar que, por uma situação ou outra, a gente se deixar o orgulho tomar conta do nosso coração, né, e da nossa mente. A gente agir achando que é melhor, agir achando que é maior que outras pessoas e tentar humilhar outras pessoas por isso. A gente tem que ter muito cuidado, né, e aprender isso, saber que é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus que a gente está aqui. E a gente tem que aprender essa questão de ser humilde. Então, Paulo, a sua caminhada é um exemplo para todos os cristãos, porque a gente vê a sua transformação. Você foi obediente ao chamado de Deus, você, como um apóstolo, né, que teve nascido fora do tempo, né, e teve essa revelação, teve um encontro com o Senhor, e abandonou tudo, e você conta que considera essas coisas como um nada agora, pela grandeza que é servir, que é amar a Deus. Exatamente. E você se dispôs, então, a esse serviço de amor, de passar por dificuldades, essa questão da sua fé, da sua perseverança, e isso nos inspira como cristãos a continuar na nossa caminhada, a abandonar algumas coisas que podem nos atrapalhar na caminhada, né, a considerar, de repente, algo que para nós pode ser importante, mas que diante dos olhos de Deus realmente não é importante, e a gente precisa deixar isso de lado para realmente considerar como valioso o servir a Cristo. E a gente vê que você é sério, né? É um apóstolo sério, e essa radicalidade grande que você tinha, como que funciona hoje? Essa radicalidade que você tinha antes, como que está hoje na sua caminhada? Vamos dizer que eu ainda me vejo até certo ponto, como um radical, né? Da questão de defender meus princípios, meus valores, a minha fé, né? Eu ainda sou radical. Eu sou muito radical, né, das coisas de Deus, e defender e ser zeloso pelas coisas do Espírito Santo. Mas no meu trato com as pessoas que não são cristãos, com aquelas pessoas que pensam diferente de mim, né? Como o caso, por exemplo, dos romanos, que tem tantos deuses, Júpiter, Hades, tantos deuses assim, eu sei que são pessoas que não conhecem a verdade que é Cristo. Então, eu tenho que demonstrar amor a essa pessoa, né? O próprio Cristo me ensina que devemos amar o pecador, mas não o pecado. Então, o pecado, a gente tem que abominar das nossas vidas, né? Essas práticas que o mundo tem, temos que ser radicais e falar, não, sim, sim, não, não, o resto é do diabo. Agora, em relação às pessoas, independente de ser judeu, grego, homem ou mulher, nacional, nós temos que tratá-los com todo amor e respeito. Cristo nos ensina, amar o próximo como a ti mesmo. E é através do amor que nós vamos trazê-los para próximo de Cristo. Então, você continua sendo
é zeloso, porque você é um grande conhecedor das Escrituras. É. Você faz referência nas suas cartas, né? Porque Como é eu disse. Cristo que tem que mudar. A pessoa, é Cristo que tem que mudar a pessoa. Não é a pessoa que tem que mudar Cristo. A igreja, o papel fundamental é essa igreja. É ser um agente de transformação das pessoas. E não o oposto. Isso. E é esse amor de Deus que você experimentou, esse amor de Cristo, e você tem transmitido isso. Um outro ponto que fica bem marcado é essa questão, então, do aprendizado, né, da importância da gente conhecer as Escrituras, importância da gente ler a Bíblia. Você lê muito, né, as Escrituras, né? ora, tem um tempo de oração. E isso é muito importante, né? Desde que eu era fariseu, né? É importante, aliás, não só para o fariseu, mas para todo Israel, era importante conhecer as Escrituras. Tanto E como cristão hoje? Porque o próprio Cristo falava para os fariseus, né? Observai as Escrituras que testificam acerca de mim. Poder. E mesmo hoje nós estamos trabalhando no Novo Testamento, digamos assim, né? E, através dessa, a gente tem que cada dia observar para os ensinos do Mestre, né? E nos rebaixarmos para poder absorver o que o Mestre está nos ensinando e viver conforme a vontade dele e não a nossa. Então, a importância da gente estudar, de conhecer o que diz a palavra de Deus. De orar, jejuar também. Isso, está sempre em momento de consagração. Amém. Então, uma dica para a gente hoje, aprender com o apóstolo Paulo. E essa questão de não perder, não deixar de perseverar e não perder a alegria, mesmo em meio à dificuldade. Podem vir situações, podem vir perigos, podem vir ameaças, podem vir situações que vão causar tristezas na nossa vida, mas a gente vence isso porque é Deus que nos fortalece. Exatamente. Né? É essa alegria, é essa esperança, é essa fé e essa confiança que a gente tem em Deus é que nos faz continuar, é que traz tranquilidade ao nosso coração, é que traz paz, mesmo que tudo em volta esteja um turbilhão. É por essa confiança de conhecer a Deus, mesmo não desconsiderando que existem sofrimentos, mas por conhecer a Cristo, que é o autor e consumador da fé, é que a gente persevera. Exatamente. A gente agradece, Paulo, pelo seu tempo aqui com a gente tem aprendido muito e a gente deixa uma dica para vocês. Paulo deixou muita coisa escrita, então você procure. Hoje a gente já tem aqui compilado tudo isso num livro só. Então você busque isso, leia esses ensinamentos e procure viver e aprender um pouco com esse grande apóstolo de Cristo. Mas quais são as suas considerações finais? Qual é o conselho final que você quer deixar para a gente, Paulo? Então, a minha consideração final, para mim que já está chegando no fim do meu ministério, combata o bom combate, para que corajosamente você possa encerrar a sua carreira e guardar a fé. Porque Satanás vai levantar muitas tribulações contra a igreja e contra aqueles que amam a Cristo, mas se você estiver firmado com o Senhor, pode vir tribulação que for, nós vamos passar por cima e no final vamos alcançar a coroa da vitória e o nosso galardão que está em Cristo Jesus. Amém. Amém.